E por falar em esperança, o técnico Leonardo Jardim espera que o elenco do Cruzeiro possa trabalhar como uma família. O papo reto já foi dado pra rapaziada, hein, Paulo Azeredo? Boa noite. Tudo bem, Romano? Boa noite pra você, também boa noite pro Alexandre Simões, quem tá ligado com a gente na Turma do Bate-Bola, neste feriadão de sexta-feira da paixão, dia de muita reflexão pra gente aí, mas de reflexão também, Romano, num outro sentido, é claro, para todo o elenco do Cruzeiro, para todo torcedor, porque o que a gente viu ontem, Romano, foi uma entrega muito grande do Cruzeiro dentro de campo, assim como foi no empate lá no Morumbi contra o São Paulo 1-1, em que o Cruzeiro, é bom dizer aqui, né, saiu atrás do marcador, então buscou o empate realmente lá contra o São Paulo com o gol do Caio Jorge. Aí ontem, logo no início do jogo, 13 minutos, um pênalti que o Caio Jorge acaba batendo mal, a verdade é essa, mas ele não se abateu em nenhum time. Continuou amassando o Bahia, foi pra cima, fez o gol no finalzinho e no segundo tempo acabou decretando aí a goleada 3-0. E, Romano, ontem na coletiva, até fiz a primeira pergunta e o Leonardo Jardim falou, vou explicar de novo, é a primeira vez sua aqui, depois até conversou comigo no final, me chamou da coletiva, a gente bateu um papo. É o seguinte, a gente sabe que ele não tem 11 titulares. A intenção ali era saber o seguinte, nesse momento que tá aí, nessa intensidade toda, nessa pegada toda, já dá pra ver que é esse time aí, e depois com o desenrolar da coletiva, ele deixou isso passar pra gente nas palavras, né? Deixou isso bem claro, de que nesse momento, ele disse, os 11 que jogaram em São Paulo apresentaram bom futebol, e por isso eu dei a eles a chance de aqui, diante do torcedor, mostrar novamente que o time está numa nova fase. E essa nova fase, Romano, ela representa uma entrega diferente. A gente tá vendo isso. A olho nu realmente no campo, dá pra ver que o Cruzeiro é outro. Você pegar o Muxuc Runa, Cruzeiro e Muxuc Runa, e Cruzeiro e São Paulo, e Cruzeiro e Bahia, parece que mudou da água pro vinho. E mudou também o time, mudaram algumas peças. E ontem, a gente vai trazer a palavra dele agora aqui com a gente, enquanto tá rolando no nosso YouTube, né, no @Itatiaia Esporte e no @Itatiaia Oficial, os melhores momentos do jogo, pra você que não viu, vale a pena. Ontem ele foi perguntado por um companheiro nosso, sobre a situação, ou sobre as situações de Dudu e Gabigol, porque havia essa expectativa até de ambos jogarem, já começarem, né? E ele explicou que nesse momento outros jogadores estão melhores e que há de se entender que ali é uma família. Vamos ver, vamos ouvir, melhor dizendo, o que disse o Leonardo Jardim quando foi perguntado sobre a situação desses dois jogadores, Dudu e Gabigol. Eu não gosto de individualizar muito os jogadores, falar dos jogadores. Com certeza que nós temos jogadores que têm um CV extraordinário, mas o momento da equipa eu tenho tido outras opções e com certeza que é a função deles, como profissionais que são, os dois, de apoiar, de quando entrarem, dar o seu máximo, que é isto que nós pretendemos, como treinadores, equipa técnica, como diretores, como fãs, torcedores. Nós pretendemos que todos os nossos jogadores, os que não jogam, que estejam imbuídos do mesmo espírito, porque o futebol, se não formos uma família, se não formos um grupo em que todos cerram os dentes uns pelos outros, não conseguimos ter objetivos vitoriosos. E é isso que nós pretendemos, um grupo coeso, um grupo que toda a gente luta, e quando o treinador abrir a oportunidade de mostrar que o seu valor. Porque, como eu já disse aos jogadores, eu abro a porta, eu permito que o jogador A, B ou C jogue. Eu tenho que performar. E eu repeti a equipa porque achei que os 11 que eu pus no São Paulo fizeram uma grande joga no Morumbi e que mereciam voltar outra vez hoje a mostrar aquilo que tinham mostrado. E eles acabaram por mostrar. Aí, mereceram e tiveram a oportunidade. E ele disse mais, uma resposta anterior a essa, Romano. Ele falou que vão jogar sempre os que estiverem melhores. Ele vai sempre estar observando os treinamentos. Então, se o Dudu e o Gabigol demonstrarem dentro dos treinamentos que merecem a oportunidade, terão. Ô Alexandre Simões, boa noite, tudo bem, Alexandre? Boa noite, Romano, tudo tranquilo? Eu acho que o recado foi mais do que claro, né? E é interessante assim, porque eu tenho certeza que quando o Jardim fala desse melhor, ele não quer dizer só tecnicamente.
né, a gente tem a certeza de que o Dudu, tecnicamente, é melhor jogador do que o Wanderson. Sim. O Gabigol, tecnicamente, é melhor jogador do que o Caio Jorge. O William é melhor jogador do que o Fagner. O próprio Wallace é melhor jogador do que o Lucas Romero. A gente está dizendo da questão de técnica. Só que o futebol é muito mais do que só técnica, né? Futebol é a questão de intensidade de jogo, condição física, entendimento tático. Então eu acho que quando ele diz esse melhores condições, ele está tratando justamente do conjunto da obra. E ele tenta, dentro deste conjunto da obra, montar a melhor equipe possível. Vou dar um exemplo. Desculpa. Depois do jogo contra o Mushuc Runa, ele não disse que o Cruzeiro tinha uma limitação da questão da bola aérea, da jogada aérea. Vocês lembram disso? Ele usou até um termo interessante lá de Portugal, disputas. Não foi disputas aéreas, não, foi... Mas dessa questão, né? E até disse que não teria jogadores nesse momento para resolver esse problema. Isso. E aí, o que acontece? Ontem, por exemplo, ele coloca o Vidalba como quarto zagueiro, junto com o Fabrício Bruno, para marcar o William José, que tem quase 10 centímetros a mais que o Vidalba. Mas por que ele bota o Vidalba? Ele sabe dessa questão da limitação de altura do Vidalba. Mas em compensação, para o funcionamento tático do time dele, saída de bola, né? É de 3, né? A saída é de 3, porque o Romero recua. Pro lateral ir, ele sabe que o Vidalba tem um potencial muito maior para cobrir aquele lado ali do que o Jonas de Jesus. O Fabrício Bruno é um zagueiro rápido, né? Então, tem essas questões, entendeu? Então, não é só a questão da técnica. Pô, ninguém é maluco de falar que o Wanderson é melhor jogador do que o Dudu, né? Mas, por outro lado, se a gente for pegar o conjunto da obra, o combo que o Leonardo Jardim exige para poder considerar um jogador titular no time dele, o Wanderson supera o Dudu, o Caio Jorge supera o Gabigol, o Lucas Romero supera o Wallace. Então, é nessa questão. Então, é uma situação até meio complicada, porque foi muito engraçado no jogo de ontem, porque o Paulinho ia falando, o Rafael ia falando, os jogadores que vão entrar no Cruzeiro. Pô, entraram no Cruzeiro Dudu, Gabigol, Eduardo, cara que foi campeão de Libertadores brasileiro, o Wallace e o William, que ano passado estava na seleção brasileira. Há menos de um ano estava na seleção brasileira. E esse ano o campeonato começou dando assistência. Sim. Inclusive para os gols do Cruzeiro. No Mirassol. Então, olha que, tecnicamente, entraram jogadores melhores do que os que estavam jogando. Mas o funcionamento do time foi de uma maneira como a gente não via há muito tempo. E esse muito tempo pode incluir toda a era Fernando Diniz. Desde a época, foi colocado ontem na coletiva, e eu concordo com o companheiro nosso, perdão, que eu não conheço para falar aqui o nome, mas ele falou, desde o jogo do Botafogo, o Ale também chegou a citar isso no jogo. Sim, na jornada. Desde o jogo do Botafogo, aquele 3-0 no Engenhão. Há uma diferença, tá? Aquele jogo do Botafogo, claro, até pela qualidade do Botafogo, mas o Cássio trabalhou bastante. E ontem o Cássio praticamente assistiu ao jogo. Não sujou o uniforme. Não sujou. O primeiro tempo foi um chute a gol que passou longe. No segundo tempo, que o Bahia teve um pouco mais de pressão, mas também sem criar aquele incômodo de dizer assim, nossa, o Bahia merece. Qual foi a grande defesa que o Cássio fez no jogo? E é um dia que saiu barato, né? Um time que joga a Libertadores, o Bahia, está jogando a fase de grupos da Copa Libertadores. Bem na Libertadores. Exatamente. E 3-0 saiu barato. Era pro Cruzeiro ter construído uma goleada histórica ontem à noite no Mineirão.